vou apagar a rua, mas não se aproveita do escurinho, tá? Boa noite a todos, irmãos. Eu falei com bastante propriedade desse irmão, que a gente vai entender um pouquinho o decorrer da noite de hoje, por que eu estou falando isso assim com esse coração tão aquecido, né? É sempre uma alegria quando a gente tem a oportunidade de a gente estudar junto, compartilhar junto, tudo que fazemos junto tem um motivo diferente, né? Não é diferente. Eu gosto muito de fazer algo aniversário. O Bruno estava apresentando aqui o IE e eu fiquei pensando que esse grupo ele tem essa característica, né? Que é exatamente quase que uma reunião doutrinária, mas conversada, dialogada. O que você entende disso? O que vai ser muito gostoso? Então, quem quiser, fica o convite mesmo, porque vale muito a pena. Aqui, enfim, a gente vai fazer as reflexões juntos, mas se alguém sentir a vontade também, não tem problema quando falar sobre isso. E o tema que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje é sobre Jesus e Maria, a família universal. Uma passagem lindíssima, né, que muitos aqui devem conhecer. Foi um tema que, quando eu falo que você já tocou extremamente o meu coração, e tenho certeza que muitos vão se reconhecer da mesma forma que todos, né, se reconhecem nisso. E será que esse negocinho aqui, né? Vamos seguir, tudo bem. A gente vai falar de família essa noite. E a primeira provocação que eu gostaria de trazer é isso. O que define uma família? A gente vai para os conceitos sempre da doutrina, a gente vai já falar de Kardec no segundo slide, mas que a gente possa nesse momento já entender para a gente o que define uma família para cada um que está sentado aqui. Todos temos, né, a nossa família. O que define família para você? O Kardec vai trazer que ela pode ter duas ordens. A ordem pelos laços corporais, que é aquela que todos chegamos aqui na Terra, né, que resultam da consanguinidade, e que a gente vai ver que elas são frágeis. Por quê? Porque elas se extinguem com o tempo ou com a morte do corpo, né? Então, não significa que eu vou conseguir ter um laço que sustente para depois da morte só porque eu vim destinado a alguma família. Que é diferente dos laços espirituais, que eles se baseiam na afinidade, na identidade, nos sentimentos e no amor real. Estes sim, eles são duradouros e se fortalecem com o tempo e com a reencarnação. Quem aqui não perdeu algum ente querido, mas sente verdadeiramente no coração a presença deles, né? Seja pelos momentos que foram vivenciados, sejam pelos aprendizados que foram construídos juntos, a gente fica quase que com uma certeza de que um dia iremos nos encontrar, porque esse laço espiritual ele foi tão fortalecido, ele foi vivido de uma forma tão inteira que ele está construído aqui. Muitas das vezes os nossos parentes mais próximos a gente acaba não tendo esse sentimento. E aí aqui eu não tenho a mesma propriedade do Paulo e do Bruno para contar histórias, mas não tem como a gente não relembrar um pouco essa passagem que ela é tão tocante para a gente. Imagina por um instante o momento de crucificação de Jesus. A cidade estava em alvoroço naquele momento. Muitos já tinham ido embora, muitos já tinham desistido do medo, desistido pelo pavor da cena que eles tocavam no coração, do que eles viram naquele momento. Jesus estava num momento de extremo sofrimento e duas figuras estão ali bem próximas de Jesus: Maria e João. Maria, mãe de Jesus, que estava ali observando tudo que ele estava vivenciando, que por mais que ela tivesse com uma dor absurda dentro do coração, ela estava com uma serenidade de quem entrega a Deus todos os momentos vivenciados. Humberto de Campos conta que nesse momento o que passava na cabeça de Maria era a lembrança de toda a trajetória que ela tinha vivido com Jesus. Então ela naquele momento, mesmo vendo o filho sofrendo, ela tinha o sentimento daquele bebê que ela abraçou no colo, que ela viu se desenvolvendo, aquela criancinha dando os primeiros passos, aquele adolescente se formando e aquele homem que foi com uma longa missão peregrinar. E era isso que naquele momento tocava o coração de Maria. E mais do que isso, ela tinha a certeza no coração da frase do "seja feita a vossa vontade". Aquela que a gente costuma falar, né? Belíssima prece que nós fazemos, mas o quanto no momento de sofrimento a gente realmente consegue entregar e dizer: "seja feita, Deus, a tua vontade". No momento de sofrimento que nós estamos passando ou que aqueles que a gente mais ama passam.
né? Naquele momento que a gente faz geralmente é lutar muito para barganhar com Deus, para pedir com Deus, para se ajoelhar com muito fervor, claro, tudo em nome do amor que a gente sente. Mas ali Maria tinha uma fé maior, uma fé naquilo. E assim que ela fez, mas sofrendo muito. E de outro lado, a gente tinha ali João, um dos discípulos, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dele, eles estavam mais ou menos próximos, e de acordo com o que vocês receberam ali, que vocês fizeram a leitura, vocês viram que foi a pessoa que chegou próximo de Maria e acolheu ela naquele momento de dor que ela estava vivenciando. E quem que era João, então? É muito legal fazer essa retrospectiva, né, de todos os apóstolos, tem vários no YouTube, várias palestras, várias exposições que a gente pode entender, compreender um pouco mais sobre eles, mas aqui a gente vai fazer um recorte bem pequenininho que tem a ver com a temática da noite de hoje. João era um dos discípulos, irmão de Tiago, e conhecido como o filho do trovão, por seu temperamento impetuoso e vibrante. De todos os apóstolos, ele era o mais novo, o mais novinho que tinha. E quando ele chegou, entrou na vida de Jesus entrou ali na vida dele, ele tinha esse apelido de trovão, ele com irmão dele, de uma coisa impetuosa, muito de quem é muito novo ainda, né? De quem ainda não tem a maturidade da vida, que resolve tudo no impulso, resolve tudo no vamos fazer as coisas acontecer. E tem algumas passagens bem interessantes dele que mostram ele mesmo tentando resolver as coisas mesmo com esse ímpeto. Mas foi um convívio com Cristo, e mais pra frente a gente vai ver com Maria, já dando spoiler, que transformou o jovem impetuoso no discípulo amado, o mensageiro da paz. De filho do trovão, ele se tornou o ser de luz, o ser da paz. Aquele talvez que mais compreendeu o Evangelho e o que Cristo veio ensinar. Porque João ele tinha algo que era diferente, ele compreendia o que Jesus falava não pelo viés da razão, mas pelo viés do coração. Ele tinha essa disponibilidade, essa abertura para compreender para além, para realmente, quando a gente diz o vivenciar o Evangelho, ele tentava traduzir isso. E o Evangelho dele é o que dizem que é um pouco mais diferente de todos, que é o que realmente traz mais emoção, ele traz uma percepção que vale a pena a gente reler, né, trazendo essas escrituras para poder ver qual é esse olhar, qual é esse ângulo que ele traz. Então ele tem essa missão de guardar o coração de Maria e semear o Evangelho pelo sentimento, não pela compreensão da razão, mas pelo sentimento. E o amor tem o poder de converter o trovão em luz. E aí eu digo, será que todos nós não somos um pouquinho João? Todos nós ainda não temos esse ímpeto de fazer acontecer, esse desejo de ser, e muitas das vezes até pelo amor, que é isso, ele sempre mostrou um amor gigantesco por Jesus, mas nas atitudes do dia a dia ainda era muito movido pelo ímpeto, embora ele estivesse muito aberto ali pela emoção. Então sim, somos todos João, e é muito bom ser João porque ele nos lembra que somos imperfeitos, porém em construção. Sim, é possível, um dia chegaremos lá, vão demorar muito, mas quanto mais estivermos disponíveis para poder vivenciar pelo coração e com aquelas pessoas que realmente tragam laços que podem fazer diferença na nossa vida, talvez os nossos passinhos que a gente vai dando pode trazer uma coisa diferente na nossa construção. Então essas eram as duas figuras muito importantes que estavam aos pés da cruz. E aí Jesus, olhando para os dois, no momento extremo de sofrimento, quase que derradeiro diante da morte, ele fala essa frase: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E o que essa frase traz para a gente? É nesse momento que Jesus tem o maior ensinamento de família universal. O que ele traz para a gente nesse momento é que os laços de sangue não são o que sustentam uma relação e vão trazer um desenvolvimento de ascensão do espírito. São os laços daquilo que a gente constrói, que a gente está disponível para construir uns com os outros, que vai fazer a verdadeira diferença na nossa vida. E aí aqui eu fiquei super emocionada porque eu lembrei das relações que existem de adoção, eu lembrei aqui enfim, de muitas configurações familiares que a gente tem, que a gente faz,
e que é tão intenso e tão precioso dentro do nosso coração e que não precisa ser de sangue para isso acontecer. Maria, nesse momento, tanto ele não chama nem de mãe, ele fala: mulher, eis aí o teu filho. E é o primeiro ato que Maria recebe João como a verdadeira mãe de todas. E depois ela vai seguir a peregrinação junto com Jesus, aconselhando e sendo essa mãe de todas, né? Mais para frente da história até diz que, bem adiante, depois quando ela começou a trilhar o caminho junto com João, quando ela recebia os doentes, quando ela recebia as pessoas que vinham até ela para ter os conselhos, ela via Jesus naquela figura. Então ela via o filho dela em todos aqueles que ela abraçava. Assim como João viu em todos que chegavam até ele o seu irmão. Todos somos irmãos nesse mapa. Eis aí a família universal. Uma família nasce no momento de maior dor aos pés da cruz. E não era o vínculo de sangue, era o vínculo do Espírito que uniu. Eles entenderam naquele momento aquilo. E aqui a gente também pode reconhecer algo que faz muito sentido, que provavelmente todo mundo aqui já viveu, que é, naqueles momentos profundos de dor, a gente se conecta com pessoas que fazem a grande diferença na nossa vida. São aquelas raras pessoas, né, que a gente deseja contar o nosso íntimo, que realmente naquele momento de dor está junto com a gente ali de mão dada e dá aquele alívio, porque a gente está compartilhando de algo junto. Então a gente olha uma cruz pesada, mas se não há esses vínculos e essas relações, a gente não consegue aprender e superar e poder vivenciar aquilo que é maior, que é o amor que Cristo nos ensinou. Então fica muito claro aqui que a família não é biológica, né? Ela é construção. A biologia eu acho interessante, eu fiz uma analogia que eu pensei, a biologia ela te dá o endereço, né? Porque eu chego lá, depois nossa de processo reencarnatório aqui, ela vai dar um endereço, ou seja, você vai chegar nessa família e ela te dá um sobrenome. No meu caso aqui é Lima Galdino. Agora, os verdadeiros lares que a gente vai construir no decorrer da nossa vida vai depender das atitudes e dos realmente vínculos que nós vamos fazer. Tem pessoas que passam uma reencarnação inteira sem construir nenhum vínculo e não chamar de lar. Eu moro com pessoas que estão junto comigo. E a gente vai ver que a família é um desafio mesmo, né? Então ela é construção, é afinidade de alma, é compromisso espiritual e ela é amor divino. Não é só biológico, é tudo isso. Então os espíritos que se encarnam numa mesma família são frequentemente ligados por relações anteriores. Isso a gente sempre fala aqui, né? A gente sabe que a doutrina sempre traz esse assunto, mas por que a gente precisa lembrar e relembrar? A gente precisa relembrar porque isso firma o nosso compromisso com o nosso próprio processo reencarnatório. Então, se em algum momento eu cheguei lá e disse, não, eu topo vir com você, porque nós vamos acertar uma questão que a gente já vivenciou, a gente tem a oportunidade de juntos superarmos, a gente tem a oportunidade de juntos criarmos outras coisas, a gente sai do acaso, que é apareci nessa família, estou nessa família, para algo que eu vim predestinado a fazer. Então, se eu tenho essa atitude, o que eu faço com isso? Qual é a responsabilidade que eu tenho perante a isso? E aí, quando a gente fala de responsabilidade, é de estar em construção com quem está do nosso lado, né? A gente só vai conseguir expandir esse lar se de fato a gente também conseguir aprender dentro desse nosso núcleo. A gente está dizendo que a gente consegue nos relacionar com vários irmãos de caminhadas que nos auxiliam o peso da cruz durante a nossa caminhada, mas é lá, no dia a dia, dentro de casa, na briga com o marido, né? Com os conflitos familiares que a gente tem com o pai, com a mãe, com as dificuldades financeiras, com as dificuldades de doença que nos aparecem no meio do caminho, que nos testam e que nos fazem reconhecer qual é esse poder real de resiliência que eu tenho frente aos desafios, frente às provas que nos aparecem, né? Então, as nossas almas já haviam marcado esse encontro. A gente não pode esquecer isso, e a gente tem que vivenciar isso no dia a dia. Senão fica muito doido, né? A gente simplesmente, em vez de estar na família, é viver a família.
de família é o que a gente está falando, ela tem por finalidade o progresso. Nem toda convivência é fácil, mas toda convivência ela tem um propósito maior. Sempre vai ter. Aquela pessoa que mais te desafia, ela é uma oportunidade de crescimento que a gente tem para poder evoluir com algo. Poxa, mas por que ele é assim? Podia ser diferente? Poxa, tem que ser comigo, tem que ser. Como todo mundo é, gente. Como todo mundo é, em graus diferentes. Às vezes eu olho para a família do outro e falo, meu Deus, que família linda. Como eu queria fazer parte dela, como eu queria que fosse, né, a minha. Por que meu pai não é desse jeito? Por que minha mãe não é desse jeito? O meu filho está lá fazendo briga de novo, ó. Ou na evangelização, o outro filho é tão calminho. Por que o meu não é calminho? Porque tinha um acerto ali para ser dessa forma. E a gente consegue sim. Vamos lembrar aqui de João. Ele não foi sempre trovão. Ele começou como trovão. Mas foi na serenidade de Maria que ele foi encontrando a possibilidade de se desenvolvendo, encontrando os valores, vivenciando o verdadeiro amor, que ele conseguiu sim transformar-se em mais. Falei aqui então que as relações mais difíceis são aquelas que nos transformam. E aí ele traz aqui na literatura isso. Familiar difícil é a lixa que remove as nossas arestas de orgulho e egoísmo. É aquele que provoca exatamente esse sentimento, né, na gente. Então é aí que a gente pode, de repente, dizer, opa, se eu estou sentindo isso, e isso não significa que compreender vai fazer com que eu tenha uma atitude diferente. Nunca, mas o reconhecimento é o primeiro passo para que eu possa, daqui a pouco, fazer o diferente e fazer o diferente. Eu converso muito com meu marido quando a gente encontra um familiar que eu tenho muita dificuldade e preciso colocar isso para fora. E tenho que dizer, olha, ainda não consigo, mas meu sentimento já está diferente em relação a isso. Parece que eu preciso falar e refalar e estar atento o tempo inteiro para conseguir lidar com esse sentimento. Senão vai passar despercebido, senão vale muito mais a pena, senão seria muito mais fácil eu ignorar, eu não interagir, eu fazer de conta, eu não ver. Mas aí qual é o objetivo que eu estou cumprindo diante da minha responsabilidade do meu projeto? E a gente faz, se não der certo, volta de novo, né? Aqui eu lembrei muito também do nosso Lar 2, que vocês devem ter visto, e quando eles fazem todo aquele planejamento lá reencarnatório, né? E se não der certo? Ó, você vai para cá, você vai para lá e aqui, e a gente precisa acreditar na providência divina. Temos sim o velho problema do esquecimento, mas somos norteados, somos espírito, então somos no fundo norteados por aquilo. E se a gente ficar bem atento ao que a gente sente, a gente vai conseguir saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Mesmo que eu ainda não esteja pronto para isso. Né? Então é isso, se eu tiver esse reconhecimento, eu posso ver que talvez na próxima eu vou tentar diferente, na próxima eu vou tentar diferente. Então não fomos colocados ali para mudar o outro, mas para transformarmos a nossa relação diante dele. Vamos lembrar aqui de Maria nos pés da cruz, ela não estava ali tentando tirar Jesus daquele sofrimento, ela estava ali em presença com Jesus, para o que ele estivesse vivendo. Então, não é à toa, né? E aí ele resume dizendo, muitos de nós sofremos com conflitos em casa e nos perguntamos, por que nossa família é tão difícil? Lembra-se de João Evangelista. Ele era chamado de filho do trovão por sua impaciência, mas Jesus o colocou sob os cuidados de Maria, e foi o convívio, dia a dia, o silêncio de Maria e a necessidade de servir ao próximo que transformaram o trovão em amor. Se a sua família hoje parece um campo de batalhas, não desista. Você pode ser o João que está sendo lapidado, ou quem sabe você pode ser a Maria que com o silêncio e a prece ajudará a transformar o coração deles endurecido. Talvez a gente ainda não tenha todo o amor que Maria tem, mas em quantos momentos a gente se deixa tocar verdadeiramente pela situação do outro e a gente se coloca em compaixão do outro, em caridade do outro, e sim, é um ouvido amigo, é um ouvido caridoso, é um ouvido carinhoso que traz esse acalento. Então sim, em muitos momentos somos Maria, mas em muitos momentos somos João também, que precisamos desse colo e desse afago. E se talvez a gente não encontrar ainda, não reconhecer nos nossos elos, a gente tem o Evangelho, que vai sempre nos acolher com amor para isso. A gente tem uma conversa fraterna que verdadeiramente traz isso para a gente, de alguém que olha com amor e com cuidado, para poder estar com você em algum momento em relação a isso. E aí também não
dá para falar de Maria, né? Maria é esse exemplo universal e maravilhoso, e ela vem ensinar muito sobre esse amor, né? Com tudo que ela vivenciou ali no momento da perda do filho dela, somente corporal, porque sabemos que é isso, ela continua vivenciando Jesus em toda a trajetória, até o momento do desencarne de Maria também, que ela vê Jesus, né, e diz para ele: filho, posso te reencontrar naquele momento? E aí, o que Maria pode nos ensinar um pouquinho, então? Que é esse amor que sustenta, não é esse amor que exige, que controla, que se impõe, aquele amor que muitas das vezes, né, a gente faz em casa lá com o marido, com a esposa, ou com os nossos filhos, que tem que ser do jeito, né, eu te amo ser. Não é eu te amo ser, é um amor que sustenta, é um amor que estou com você independente das escolhas que você faz. É aquele que orienta, aquele que está junto. Um amor que liberta. Ao contrário do amor possessivo que sufoca, Maria exemplifica o amor que oferece suporte para que o outro cumpra a sua missão. Ela nunca chegou para João e falou: não é assim que você deve tratar o outro, não é assim que você faz. Maria é um exemplo universal. E pelo exemplo ela libertou através desse amor. Só seja, e aprenda e caia e faça quantas vezes for necessário, porque eu acredito que você vai mudar de coisa. E ela tem essa presença silenciosa, né? Sustentar não é fazer pelo outro, mas é estar ao lado para que o outro tenha forças de caminhar. É muito fácil a gente sustentar discursos, né? Lapidar discursos, dizer eu estou do teu lado, eu faço. Mas estar de coração, que é o que a gente falou que João se propôs ali a vivenciar o Evangelho, é muito diferente. Né? É realmente, genuinamente, eu sentir e disponibilizar para estar com o outro dessa forma. Não fazendo por ele. Geralmente, quando a gente vê as pessoas sofrendo, a gente quer muito fazer por ele, né? Eu te ajudo. Eu perdi um emprego, não, eu vou te ajudar, a gente vai me dar uns currículos, eu vou aqui, ó. Talvez essa não é a melhor ajuda que a gente pode dar para alguém, mas um colo, para que ela possa entender aquela situação, daqui a pouco encontrar pelos próprios recursos como ela vai transpassar, através de um pouco mais de silêncio, de um amor, de maneira extremamente silenciosa. Aquelas falas direcionadas que fazem totalmente diferença na vida da gente. A gente tem umas preciosidades assim que é muito gostoso de estar perto. E a abnegação. O ápice da família universal é o amor ao próximo, com a mesma pureza com que Maria amou Cristo, respeitando as leis de Deus. De novo, aqui, ela disse: seja feita a sua vontade e amo da forma, porque o mais importante é tudo que ela é. Então, o que essa passagem nos traz, né? O que a gente pode refletir nisso? Somos todos um pouquinho de João, todos ainda em fase de lapidação, imperfeitos. Todos temos possibilidade de aprender a sermos um pouco mais. Somos muito gratos por termos laços de sangue, porque temos essa oportunidade, sim, de resgate, de superação. Esse nosso processo reencarnatório, mais do que isso, são os grandes laços. Nosso planeta está passando por um processo de transição e a gente só vai evoluir à medida que a gente for evoluindo com ele. A gente tem que romper só o nosso núcleo familiar, a gente tem que aprender com o que Jesus falou: não existe um eu e você, existe um nós. E foi por isso que o meu coração ficou aquecido quando eu disse: boa noite, irmãos. É conseguir verdadeiramente olhar o outro como irmãos. Que possamos fazer esse exercício, né, saindo daqui. Não vou fazer aquela coisa de igreja católica que é olhe para o irmão do seu lado, mas a gente pode fazer sim esse exercício de escolher qualquer um que está ao nosso lado verdadeiramente e enxergá-los na essência, estando disponíveis diante do amor da forma que a gente consegue hoje, está tudo bem. Da forma que eu consigo, se eu verdadeiramente estiver sentindo isso no coração. Então que a gente possa sair daqui reconhecendo que essa família universal é muito maior do que o número que a gente vive, que a gente consiga assim praticar com concessão, com caridade, com muito amor, tudo isso que Cristo nos ensinou e nos ensina hoje. Obrigada pela paciência de vocês, obrigada pelos olhares amorosos que eu vi aqui no noite de hoje, que a gente siga em prece, que a gente possa reconhecer tudo aquilo que é necessário.